Gosto quando Ezequiel fala que a mão de Deus, a presença de Deus, o levou, tomou ele, levou ao vale de osso seco e fez ele dar volta diante daquele vale de osso seco. Aí eu me imagino num vale de osso seco, né? Num pasto, sei lá, um lugar onde as pessoas matam outras e jogam lá e vai amontoando um monte de ossos secos, tudo espalhado. Imagine você, Deus pegar você e leva lá, num cemitério ao ar livre, ao céu aberto, e você só vê os crânio, perna, braço, costela, quadril, tudo jogado ali. E tão seco, sequíssimo, estava por causa do sol quente, a temperatura alta, secou os ossos. Aí Deus desce, entra através do Espírito Santo, do poder dele, a presença forte na vida de Ezequiel, e leva Ezequiel naquele vale e faz ele dar a volta e diz assim: filho do homem, poderá viver esses ossos? E ele, na humildade dele, sabe, ele estava falando com Deus que tudo pode, mas na humildade e na simplicidade ele falou: ó Senhor, tu sabe, só tu sabe se poderão viver ou não. O Senhor falou: então profetize e faça todos viverem. E ele começou a profetizar. Imagina o barulho ensurdecedor naquele vale. Quem era do corpo vinha o braço, a perna, por seu próprio corpo. Para você ver a inteligência, a sabedoria e a ordenança de Deus, até por osso seco tinha ouvido para ouvir a voz de Deus. Para você ver como a voz de Deus é tremenda. A obediência dos ossos secos. Procurava a sua própria genética. O braço meu não ia para o braço do outro, a perna do outro não vinha para o meu corpo. Cada um ia para o seu, porque sabia exatamente a quem estava ouvindo. E não era Ezequiel, a voz de Ezequiel, a autoridade de Ezequiel, era Deus, nas palavras de Ezequiel, direcionando a vida para aquele vale de osso seco. E ali Ezequiel viu que começaram a ressuscitar. Criaram carne, tendões, pele. Todo aquele osso seco se formou pessoas mortas ali. Deus falou assim: ainda falta a vida, o Espírito. Profetiza para que dos 4 ventos venha o Espírito entre. E ele profetizou, chamou os 4 ventos, que Deus sabe de onde saiu esses 4 ventos, e entrou naqueles corpos e levantaram. E a Bíblia diz que ali, de tão numerosos que eram, dava para formar um exército. Aí Deus falou para Ezequiel: tá vendo? Isso aí é toda a casa de Israel, que secou a esperança, secou a fé, secou a alegria, secou a paz. Eles acham que foram derrotados, mutilados, exterminados, porque lhe faltam a fé, lhe faltam a esperança. E daquele dia o Senhor falou que ia fazer a mesma coisa com o povo de Israel, que é o que está precisando na igreja hoje. O Senhor disse que ia abrir a sepultura daquele povo e ia fazer ressuscitar. Então está precisando. Muitos de nós estamos como aqueles ossos de osso seco, como aqueles ossos no vale do osso seco, precisando ouvir a voz de Deus, precisando ouvir uma profecia da parte de Deus, uma palavra profética que ressuscite a fé, que ressuscite a esperança, que ressuscite o amor, que ressuscite a capacidade que tinham antes. E é a mesma coisa das pedras queimadas, né? Que muitos estão aí que foram atingidos pelo mal, pelas setas, e hoje não são mais vigorosos como eram antes na obra de Deus, mas ainda estão ali. E o que Neemias fez? Pegou aquelas pedras queimadas e construiu um muro com aquelas pedras queimadas. O que foi que Sanbalat disse? Poderá reviver? Poderão ficar só tem um montão de pedra, em pedra queimada, tirando sarro, achando que aquilo ali não ia dar em nada. Mas, pela fé daquele homem, pelas mãos hábeis, ungida e inspirada por Deus daquele homem, ele construiu um muro com aquelas pedras queimadas. E a mesma coisa os vales de osso seco. E se você olhar hoje, como Deus falou para Abraão: levanta-te e olha, aonde alcançar os teus olhos, essa terra toda é tua. Gênesis 13:2, o Senhor falou para Abraão. E é a mesma coisa que eu falo. Se você levantar os seus olhos e olhar pelo olho da fé, pelo olho da compaixão, pelo olhar da misericórdia, pelo olhar da ciência de Deus, você vê como está a igreja hoje.
Não é só na sua região, é no país inteiro, no mundo inteiro. Parece um vale de osso seco. Pessoas dentro das suas sepulturas, dentro do seu mundo, dentro da escuridão espiritual, dentro da apostasia, da negligência, do fazer a obra de Deus de qualquer jeito, do servir a Deus de qualquer jeito, de se vestir de qualquer jeito, entendeu? Então precisa hoje Deus levantar homens como Ezequiel, como Neemias, como Esdras, né, para fazer e para falar e para trazer a mensagem de Deus poderosa, para trazer a vida à igreja de Deus, para trazer a luz à igreja de Deus, para trazer o vigor que a igreja tinha e que infelizmente não tem mais. Essa é a mensagem que eu gosto de ler, que eu gosto de meditar quando eu estou sozinha no meu quarto com o Senhor. Eu estou sempre meditando essas palavras, trazendo, examinando a mim mesmo, como Jesus fala, né? E a gente tem que examinar nós mesmos e ver onde a gente se encaixa naquilo ali, né? Então, essa é uma mensagem também gloriosa a ser estudada, a ser explorada, a ser buscada, a interpretação da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, para a gente aplicar. Como você é um líder aí espiritual da igreja, né, sabe que essas mensagens são sempre uma vitamina, uma injeção de ânimo para quem está combalido, né? Fique com Deus, a paz do Senhor. Gosto quando Ezequiel fala que a mão de Deus, a presença de Deus, o levou, tomou ele, levou ao vale de osso seco e fez ele dar volta diante daquele vale de osso seco. Aí eu me imagino num vale de osso seco, né? Num pasto, sei lá, um lugar onde as pessoas matam outras e jogam lá e vai amontoando.